Graça e paz para você. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus, dando continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, Leitura Orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração do centenário de fundação de nossa arquidiocese e do cinquentenário do mês da Bíblia. Sou irmã Romy Alt e é uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte, da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa querida arquidiocese. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-nos com o exercício da leitura orante. E os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, e sempre com o tema do Evangelho do domingo seguinte. E rezam conosco hoje Marco Antônio Tourinho Furtado, Maria Natália Duque Caldeira e Maria do Carmo Valente Duarte Ferreira. Elas e ele fizeram a experiência do aprofundamento da Palavra de Deus e se colocam a serviço dela nas comunidades, grupos onde atuam. Vamos dar a você agora um tempo. Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 27 a 36. E agora eu convido a Maria Natália que oriente a nossa leitura orante de hoje. Graça e paz. Tenho muita alegria de estar com você, que nos acompanha pela TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação da nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte. Que este seja um momento de graça, porque você e eu desejamos encontrar-nos com o Senhor por meio de sua palavra. Peço a Maria do Carmo que recorde os passos da leitura orante para nós, sobretudo para quem está iniciando hoje. Que alegria estar novamente aqui com vocês para este momento de oração nos passos da leitura orante. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que está nos acompanhando aí pela TV Horizonte, a Rádio América e demais meios de comunicação da nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte. Este é um momento muito abençoado porque nos prepara para viver na graça e na alegria, na paz, este encontro com o Deus da vida. Vocês vão colocar nessa intimidade com Deus, entrando, né, nesta orientação dos passos. Crie então esse clima bonito de amor, de carinho, de dedicação e vamos nos orientar nesses 5 passos que nos levam a entrar nessa intimidade com Deus. Jesus, ele nos disse: pedi-vos será dado, procurai e encontrareis, batei a porta vos será aberta. Todo aquele que pede, recebe, quem procura encontra e para quem bate a porta será aberta. Então, nós vamos agora seguir os 5 passos. Esses passos nos ajudarão a entrar e adentrar nessa intimidade com Deus. Vou rever com vocês. Recordando, então, o primeiro passo é a leitura. Na leitura, a pergunta central, o que o texto diz? Vamos entrar no texto e conhecê-lo. O segundo passo é a meditação. O que o texto diz para mim, para você, é uma reflexão.
A palavra de Deus sempre nos leva na situação atual de nossas vidas e nos fala sobre esse tempo em que estamos vivendo. O terceiro passo é a contemplação. A pergunta que nos rege é: o que o texto me leva a experimentar, a sentir? Nela somos levados por este momento de deixar Deus dentro de nós falar. O quarto é a oração. Já é o momento em que a pergunta guia é: o que este texto me leva a conversar com Deus, a falar com Ele? É claro que movemos o nosso coração e neste momento, este movimento é para falar com Ele. No quinto passo é a ação. Somos levados a nos perguntar: o que a palavra me sugere a agir? A que me comprometer? Ela me sugere algo a ser vivido durante a semana? Qual é o compromisso que este texto me sugere fazer? Estes 5 passos nos ajudam a entrar no texto, a aprofundar gradativamente, nos conduzindo a viver a intimidade com Deus, nos deixando transformar pela palavra, em prática também colocá-la no dia a dia. Melhora a nossa relação e a nossa vida. Seguindo esses passos, então, nós vamos chegar à intimidade com Deus. Vamos lá? Vamos continuar? Seguindo esses passos e nessa progressividade, você, eu, chegamos a uma intimidade maior com Deus, uma intimidade que a gente tanto deseja, né? Então, vamos nos sentar confortavelmente, relaxar, respirar profundamente, pensando no ar que entra e sai de seu corpo. Vamos nos deixar conduzir pelo Espírito que levará você ao encontro consigo mesma, consigo mesmo, e ao encontro com o outro e com Deus. Atenção, vamos resistir, tentar resistir aos pensamentos estranhos, às tentações, aos obstáculos. Então, assim, já podemos iniciar a nossa leitura orante, invocando a Santíssima Trindade e a oração ao Espírito Santo, para que ele nos ilumine em cada passo. Iniciemos com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A leitura orante sobre o Evangelho do próximo domingo nos prepara para celebrar com maior consciência a liturgia da palavra. E para esse 7º domingo do tempo comum, a liturgia nos indica o texto de Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 36. Ele se encontra na 3ª parte do Evangelho, segundo a comunidade de Lucas, que fala sobre o mistério de Jesus na Galileia. Jesus, investido do Espírito Santo, começa sua missão na região onde ele mora, a Galileia. No decorrer de sua missão, ele vai encontrando as resistências, crescem os obstáculos à sua ação e vai nascendo a consciência de o caminho de subida a Jerusalém será íngreme e terminará na cruz.
E Jesus nos propõe um modelo de ser humano inseparável da misericórdia do Pai. Ele ainda está aí na planície e já nos faz essa proposta muito importante. Sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Ser misericordioso como Deus constitui o mais elevado convite e a mensagem mais profunda que o ser humano recebe sobre como tratar a si mesmo e aos outros. O texto de hoje, imediatamente após o Evangelho do domingo passado, que foi sobre as bem-aventuranças e as mal-aventuranças, ou seja, os ais. Ele fala sobre o amor aos inimigos e segue, depois dele, o tema do zelo pelo outro. Então, o Evangelho do próximo domingo é sobre o amor aos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam, falar bem dos que nos amaldiçoam, rezar pelos que nos difamam. E o Evangelho continua. Como podemos perceber, é um amor gratuito por excelência, como o amor misericordioso de Deus. É Ele que propõe para você, para mim, esse amor. Ele nos propõe uma mudança radical na nossa, na minha, na sua relação com as pessoas. Vamos então ao primeiro passo de nossa leitura orante. Leitura. O que o texto diz? A leitura do texto é indispensável para conhecermos o que ele diz. É preciso lê-lo com atenção, entendê-lo para interiorizá-lo e para que ele me fale bem profundo. Para isso, vamos fazer uma leitura pausada, sem pressa, para compreendê-lo melhor. Busque entrar no cenário do texto. Ao iniciar a leitura, coloque-se naquela cena, no meio daquela multidão, ao lado de Jesus, como se você estivesse vivendo com eles hoje aquela experiência. Agora pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto. Eu peço à irmã Romi para fazer essa leitura para nós. Por favor, irmã Romi. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de Lucas, no capítulo 6, versículos 27 a 36. A vós, porém, que me ouvis, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tira o teu manto, não o impeças de levar também a túnica. Dá tudo o que te pedir, e se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim como quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Se amais os que vos amam, que gratidão esperais? Também os pecadores amam os que os amam. E se fazeis o bem aos que fazem o bem, que gratidão esperais? Também os pecadores agem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que gratidão esperais?
até os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é generoso também para com os inimigos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Releia esse texto, interiorize-o de tal maneira que ele fale ao seu coração. E assim você consiga fazer a sua síntese. Se você quiser, pode anotá-la, relê-la durante a semana, partilhar com sua família, com pessoas da sua convivência, na sua comunidade, no seu trabalho. Marco Antônio, você pode, por favor, fazer a síntese desse texto para nós? Esse texto do próximo domingo é uma continuidade do sermão da planície na comunidade de Lucas, segundo o Evangelho de Lucas. Nesse texto, Jesus desafia os seus discípulos a que invertam completamente os seus comportamentos. Para isso, ele contrapõe as práticas comuns dos pecadores, de emprestar dinheiro, mas recebê-los de volta, de amar somente o que os amam. Então, são práticas comuns, que eles chamam de prática dos pecadores, as novas práticas que Jesus está ensinando, aos que eles chamam os filhos do Altíssimo. Então, os filhos do Altíssimo são os seguidores de Jesus, como Jesus os chama. Desse modo, no texto, é preciso amar muito além das pessoas que amamos. O amor, a misericórdia, a generosidade não devem se dirigir, segundo Jesus, apenas àqueles que amamos. Porque isso, em geral, segundo o texto, os pecadores também fazem. Mas os discípulos de Jesus, esses sim, os filhos do Altíssimo, devem expandir esse amor, o que ele ensina, até aos seus inimigos, aos que caluniam, enfim, a todos, a quem essa ação amorosa que Jesus prega deve atingir a todos, de uma forma gratuita, sem nada esperar, sem esperar uma retribuição. Só assim os seguidores de Jesus poderão se diferenciar dos pecadores comuns. Só assim eles são chamados de filhos do Altíssimo, pois o Altíssimo é generoso também com os maus e os ingratos. Obrigada, Marco Antônio. Após a leitura e síntese desse texto, onde Jesus nos fala de sua grande misericórdia e da nossa capacidade de também sermos misericordiosos, passamos então ao passo seguinte. Meditação. O que o texto diz para mim? O segundo passo, então, é o que o texto diz para mim. É o momento de refletir, confrontar a palavra lida com a minha prática, as minhas atitudes. Repare nesse texto o que chamou mais a sua atenção e pense: por que ele chamou a minha atenção? O que esse texto falou para você? O que sentiu quando se deparou com esses pedidos de Jesus? As instruções de Jesus, amar o inimigo, fazer o bem ao que o odeia, abençoar os que o amaldiçoam, etc., conflitam
com a nossa prática ou da nossa sociedade? Como eu reajo frente às agressões que recebo? Sou misericordiosa, misericordioso com as pessoas que convivem comigo? Tenho dificuldade em acolher esta palavra? Qual dessas orientações de Jesus tenho mais dificuldade em acolher? Estamos nos lembrando nesse momento de alguém a quem gostaríamos de pedir perdão por algum motivo? Vamos pedir então a Maria do Carmo, Marco Antônio, Irmã Romi, que partilhem conosco as suas reflexões. Este texto me tocou muito ao coração. É um chamado de Jesus a rever a nossa vida e as nossas relações. Ele nos convoca a fazermos uma revisão e mudanças nas nossas relações com as pessoas, principalmente com o nosso próximo. Foi ele que nos pediu e nos pede: amai-vos ao vosso próximo como a si mesmo. E amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos pede, ele nos fala das nossas fragilidades humanas, das nossas sombras e das nossas luzes. E nos solicita que cultivemos e possamos acender na nossa alma e no nosso coração essa luz, o amor. Amar o outro e amar a mim mesmo como ele nos amou. Como bons lavradores, o que estiver árido e seco dentro do nosso coração, nós devemos arar, adubar para florescer e produzir os bons frutos. Para isso, a máxima é o amor. As nossas sombras nos levam também a encontrar as nossas luzes. Para isso, precisamos voltar o nosso olhar para esse castelo interior e nos redescobrirmos no nosso ser pessoa, nas nossas relações. Gosto muito de Santa Teresa de Ávila, quando ela fala: temos um castelo interior. Nele encontramos nossos tesouros, mas também temos os nossos porões, onde encontramos as nossas sombras. Estas precisam ser trabalhadas. É do amor incondicional que Jesus nos fala, das nossas luzes, e nos transmite ricos ensinamentos. Nesse texto, nos orientando a amar os nossos inimigos, a fazermos sempre o bem, sem esperar nada em troca. Assim, nossa recompensa será grande e seremos filhos do Altíssimo. A Maria do Carmo falou em Santa Teresa de Ávila, e ela tem uma oração que diz: Senhor, livra-me de mim mesmo. Esse trecho me faz pedir ao Senhor isso, né? É um trecho dos ensinamentos de Jesus mais desafiadores. Ele me fala do desafio que é seguir Jesus Cristo, e seguir Jesus Cristo dizendo essa frase tão difícil: dê a outra face àquele que te agrediu. Não é fácil. A nossa primeira reação é de reagir, né? Então, seguir Jesus não é fácil. Ele me exige que eu tenha um amor, uma generosidade de discípulo do Deus Altíssimo. Isso significa possuir uma capacidade de amar até os inimigos, até os que nos caluniam, até os que nos fazem de algum modo sofrer. Jesus não me pede apenas que eu seja capaz de perdoar essas pessoas. Me pede muito mais nesse texto. Como no Pai Nosso, ele pede apenas o perdão. Aqui ele pede mais. Ele me pede para amar os que comigo são violentos, me agridem ou me roubem.
Confesso que ter esse comportamento é ter uma generosidade divina, como ele afirma no final do texto. Por isso é que eu reconheço que ser seguidor de Jesus é um desafio permanente de amar, de transbordar esse amor divino, que é muito mais do que perdão, de uma forma gratuita. Somente a graça de Deus agindo em mim, eu creio que eu seja capaz de transbordar esse amor que ele pede nesse texto. Esse amor divino, esse amor transbordante e gratuito. Eu fiquei pensando que este evangelho é muito desafiador também, como meus colegas já falaram, porque ele é, de certa forma, um termômetro para medir a minha, a sua e a nossa capacidade de usar de misericórdia. Misericórdia é formada por duas palavras latinas, miséria e cordis, que quer dizer coração. Então, misericórdia significa colocar o coração na miséria própria e do outro. Misericórdia comigo mesmo é, então, colocar o coração na minha miséria. O coração de Deus, é claro. E a misericórdia para com o outro é colocar o coração de Deus na miséria do outro. Ou seja, olhar com o coração de Deus as dificuldades, as misérias que às vezes nós percebemos em nós e nos outros. Então, as pessoas, tanto nas pessoas que convivem comigo, como com aquelas que se relacionam comigo. E quais eu ouço falar, também com elas eu preciso colocar o coração de Deus no coração da miséria do outro. Todos e todas nós somos criaturas de Deus, filhos e filhas amadas de Deus pelo batismo. Qual é a minha, a sua miséria e a miséria do outro? É de odiar em vez de amar, de maldizer em vez de abençoar, de fazer o mal aos que nos odeiam em vez de amá-los. É de caluniar em vez de rezar. É de revidar ao que nos bate numa face em vez de oferecer a outra. De impedir que levem o nosso manto e também a túnica, em vez de nós mesmos oferecê-los. Então, Jesus ensina a você, a mim, a regra de ouro. Assim como queres que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Disse Jesus, não sou eu. Depois desta fala, Jesus começou a medir a minha temperatura quanto à misericórdia, por meio de algumas perguntas. Se amais os que vos amam, o que alcançais? Se fazeis o bem aos que vos fazem o bem, que graça alcançais? Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? E quando Jesus afirma que para sermos filhos e filhas do Altíssimo, precisamos amar os inimigos, fazer-lhes o bem, emprestar sem esperar nada em troca, então a vossa recompensa será grande.
sereis filhos e filhas do Altíssimo, porque Ele é generoso também para com os ingratos e os maus. E Jesus diz: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Coloque no seu coração, na sua miséria e na miséria do outro. Coloque-se no lugar desta experiência e faremos novas experiências de um relacionamento novo, renovado no nosso dia a dia. Agradeço muito aos nossos colegas por essas reflexões tão ricas e tão calorosas. E já podemos ir, então, para o terceiro passo, que é a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Esse momento da contemplação nos leva a responder à pergunta: o que o texto me leva a experimentar quando ouço Deus falar ao meu coração? O que Deus está falando ao seu coração agora? Silencie, escute, faça uma pausa para escutar bem do fundo do seu coração o que Ele quer dizer. Quais sentimentos brotam de você agora? Deixe-o falar, silencie, abra o seu coração para ouvir com muita atenção o que Ele quer lhe dizer. Então, vamos passar ao quarto passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Agora, nós vamos falar com Deus. No terceiro passo, a gente ouviu o que Deus queria falar conosco. Agora somos nós que vamos falar com Ele. Vamos falar sobre aquilo que o nosso coração está sentindo. As dificuldades, necessidades, os nossos desejos, os nossos agradecimentos. Fale de suas alegrias também. Converse com Ele, como se estivesse falando com sua melhor amiga, com seu melhor amigo. Assim, a nossa oração pode ser de louvor, de gratidão, de súplica, ou mesmo de ação de graças, considerando que Ele já sabe de antemão de nossas necessidades, mas Ele quer ouvir os nossos pedidos. Você que está participando conosco, faça também a sua oração. Jesus quer ouvir todos nós que estamos participando nesse momento. Ele é o nosso melhor amigo. Peço então de novo ao Marco Antônio, Maria do Carmo e Irmã Romi para partilharem conosco a sua oração. Senhor Jesus, nesse seu texto, tu fundas praticamente uma nova humanidade transbordante de amor e de misericórdia. Tu que és fonte de bondade, fonte de amor, eu venho te solicitar essa graça através do seu Espírito Santo, para que através dela eu possa ser um instrumento desse amor, esse instrumento da fundação de uma nova humanidade que é a dos seus filhos do Altíssimo, como dizes, né? Porque só com essa graça, Senhor, só com a sua misericórdia, talvez eu seja capaz de ser um exemplo, né, dessa gratuidade de misericórdia, dessa gratuidade de amor. É a tua presença de misericórdia que pode dar em mim a coragem de amar como tu amas, sem limites, sem mesquinharias, sem retribuição ou interesses,
mas apenas amar, apenas ter um coração de misericórdia, pois tu és apenas misericórdia e amor. Que assim seja, meu Senhor. Senhor Jesus, seu amor por nós não tem princípio e nem fim. Eu tenho gratidão pelo seu amor incondicional para com toda a humanidade. Todas as pessoas que te buscam encontram em você um colo, um ombro, suas mãos para apoiarem e seu coração misericordioso para nos acolher e amar. Gratidão pelas suas orientações e ensinamentos que me ajudam a rever minha vida, minhas relações e a ajudar as pessoas às quais acompanho e também a minha família a refletirem sobre os tesouros que todos nós guardamos no nosso coração e que precisamos cultivá-los para sermos luz na vida uns dos outros. Inclino-me diante de ti, Senhor, e peço que abra meus ouvidos, meus olhos, minha mente, para que eu receba e pratique suas orientações e sua sabedoria, promovendo o amor, a paz e a alegria fraterna entre as pessoas. Amém, Jesus. Senhor Jesus, hoje você me deu delicadamente um puxão de orelha sobre a minha falta, muitas vezes, de misericórdia comigo mesma e muitas vezes com as pessoas com as quais convivo. Conto com a sua ajuda muitas vezes em que há tentação de manifestar na relação com o outro cobranças. Às vezes a incapacidade de passar por cima ou de querer ter a razão ou de ficar ressentida. Perdoa-me, Senhor, e dai-me a graça de viver essa misericórdia que você me ensinou no Evangelho de hoje, olhando com o coração a minha própria miséria e a miséria do outro. Amém. Agora vamos então ao quinto passo, a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? O que o texto me sugere viver nesta semana? Este é o momento de fazermos a nossa escolha ao responder a pergunta: qual compromisso que o texto me sugeriu viver a partir da palavra de Deus que foi lida, meditada, rezada hoje? Peçamos a graça de cumpri-la. E assim, nós concluímos a nossa leitura orante em nome da Santíssima Trindade, com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nesta leitura orante e agradecemos a Dom Valmor, a Arquidiocese e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, na terça-feira, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte.